Olá! O próximo assunto que eu vou abordar vai ser sobre a hierarquia dos seres celestiais, apenas no cristianismo, com um enfoque bastante bíblico, ok? Deus nos abençoe, espero que você aproveite. A gente vai fazer da seguinte forma: primeiro a gente vai apresentar o conteúdo do que é dito e depois a gente vai dar uma resposta apologética. Apologética é uma doutrina que estuda e defende a fé cristã. A gente vai falar sobre o que é dito, o que se diz e o que de fato é bíblico, o que de fato as escrituras sagradas nos falam. Vamos começar então pelas hierarquias. Afinal de contas, de onde é que vem esse tema hierarquia, né? Foi Dionísio, o Areopagita, que nos deu essa expressão, hierarquias. Foi a primeira pessoa a cunhar esse nome e trazer esse nome para dentro do estudo. Mas quem ele era? Quem era esse Dionísio? Durante muito tempo se acreditou que ele fosse o Dionísio citado lá em Atos capítulo 17, versículo 34, que depois veio a ser um bispo da igreja, o primeiro bispo cristão de Atenas, da cidade de Atenas. Durante muito tempo se acreditou que foi ele. Entretanto, não foi. Hoje se sabe que provavelmente foi um monge persa, porque o seu livro, a Hierarquia dos Seres Celestiais, o livro dele era chamado de Hierarquia Celestial. Foi composto ali pelo século VI d.C. Hoje ele é conhecido como Pseudo-Dionísio. Mas seja lá como for, a gente não sabe exatamente por que ele se deu esse nome. Provavelmente para que seu escrito fosse levado mais a sério. Seja lá como for, deu certo. A Igreja Católica depois assimilou esse termo, assimilou o livro dele, Hierarquia Celestial, e aproximadamente 700 anos depois que ele escreveu o livro foi adotado por São Tomás de Aquino, também conhecido como Doutor Angélico. Outros teólogos católicos famosos também depois fizeram hierarquias, John Duns foi um e Thomas Gallos foi outro. Mas a que foi aceita mesmo, a que ficou para a gente, para a posteridade da Igreja Católica, foi a de Dionísio, a hierarquia que ele criou. Nota curiosa: entre os reformadores protestantes, esse tema nunca teve muita relevância não. João Calvino, fundador da Igreja Presbiteriana, ele dizia que esse estudo de anjos era coisa para gente desocupada ou então gente que tinha intelecto fraco. Billy Graham, um proeminente pregador protestante, também criou uma hierarquia. Em seu livro Anjos, ele fala sobre isso, mas é um tema para um outro estudo. De qualquer forma, a hierarquia de Dionísio está valendo para nós ainda hoje. Então vamos a ela, Dionísio dividia os exércitos celestiais em 9 grupos, ou coros, em 3 ordens. A primeira ordem é composta pelos seres mais próximos de Deus, que são os serafins, os querubins e tronos. A segunda ordem são os príncipes das ordens celestiais, que são domínios ou dominações, virtudes e potestades ou poderes. A terceira ordem é composta por seres auxiliares, que entram em contato conosco, os humanos. São eles os principados ou príncipes, arcanjos ou arcanjo e anjos. Resposta apologética. Embora seja clara e evidente a existência de uma hierarquia celestial nas Escrituras, elas nos oferecem poucos detalhes sobre o tema. Por exemplo, na Bíblia é citado apenas um arcanjo, que é Miguel. Embora saibamos que existe uma quantidade enorme, incontável de anjos, apenas um anjo na Bíblia é citado o nome de um anjo apenas, que é Gabriel. Serafins. Serafins não são anjos, Serafins são serafins. O nome dessa ordem, ou coro, celestial vem da palavra hebraica seraf, que significa ardente, queimadores ou reluzentes. Essa classe é a classe de seres celestiais menos falada nas Escrituras, aparece pouquíssimas vezes. A melhor descrição de um serafim na Bíblia se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 7. Isaías era primo do rei Uzias, e ele nos conta que no ano em que o primo dele morreu, o rei Uzias, ele estava provavelmente muito triste, mas ele conta pra gente que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. E os versículos seguintes nos falam dos serafins, eu vou ler para vocês. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Então ele continua a falar sobre a experiência que ele teve, mas para nós esses versículos são suficientes para entendermos um pouquinho mais sobre quem são os serafins. Um detalhe interessante aqui que a gente vê é que a Bíblia nos fala que os serafins estavam acima de Deus,
Lúcifer foi derrubado, a Bíblia nos conta, porque ele tentou fazer o trono dele acima de Deus. Os serafins estavam acima de Deus, mas louvavam a Deus, né? E eles cobriam o rosto, cobriam os pés e com duas asas voavam, ou seja, tinham 6 asas, e clamavam uns para os outros. Não dá então para ver o rosto deles. Isaías não chega a ver o rosto deles. Hoje os serafins são desenhados por pessoas mais puristas como anjos sem rostos. Eles são desenhados apenas com asas e corpo. O terceiro livro de Enoque nos fala que serafins possuem 16 cabeças, suas asas são enormes, de um vermelho vívido, e que não é possível para um humano existir na presença de um serafim, tamanha a sua pureza, tamanho o seu brilho, em virtude do seu brilho. Diz no livro de Enoque que é milhares de vezes mais forte e mais brilhante do que o sol. Catolicismo. A tradição católica nos diz que no ano de 1224, o ano em que São Francisco de Assis recebeu seus estigmas, ele viu um serafim. Se isso é verdade, ele foi o primeiro e único humano, depois de Isaías, a ter visto um serafim e vivido para contar a história. Judaísmo. Na Merkavá é um tipo de misticismo judeu antes da Cabala, antes da existência da Cabala. E a gente encontra a informação de que havia um dos líderes dos serafins chamava-se Serafiel. Ele é um dos 8 que cercam o trono de Deus. Poderosíssimo, não pode ser invocado de forma nenhuma. E nem mesmo seres poderosíssimos como os querubins podem existir na presença dele. Ele possui um rosto de homem, 6 asas e corpo de águia. Resposta apologética. As Sagradas Escrituras não nos dão muitos detalhes sobre os serafins. São mencionados os nomes de nenhum deles, nenhum deles é dito o nome de nenhum serafim, e apenas Isaías em toda a Bíblia fala sobre eles. A visão de Isaías mudou Isaías para sempre. Digamos assim, de um pastor que frequentava os palácios, que o rei era primo dele, um homem da corte, ele tornou-se um grande líder, a ponto de ser depois assassinado por conta disso. Querubins. Querubins não são anjos, são querubins. O nome querubim não encontra nenhum correspondente em nenhuma língua ocidental. Ele tem raiz no verbo hebraico kerub, que significa guardar, cobrir, proteger, e também celestial. Não tem nada parecido em português ou em qualquer outra língua. Judaísmo. A tradição milenar judaica revela o nome de pelo menos 6 querubins. Entre eles estão Querubiel, diz que sua altura abarca os 7 céus. No judaísmo existem 7 céus, e que Querubiel tem a altura de 7, ele abrange os 7 céus. Que quando ele fala, o que acontece rarissimamente, fogo, sal e muita névoa sai da boca dele. Quando ele anda, fogo e relâmpagos e explosões ocorrem. Possui um corpo recoberto por olhos perfurantes. E apesar de toda essa aparência medonha, ele não é hostil a nenhum ser vivo. Pelo contrário, ele ama desesperadamente todas as criaturas, em especial os seres humanos, e o seu amor assemelha-se ao amor de Deus. Zafiel. Segundo o terceiro livro de Enoque, Zafiel é um dos seres regentes da terra. Muitas vezes Deus o encarrega de lidar com malfeitores. Aparece apenas para aqueles que vão morrer. Então você vê o Zafiel, uma péssima notícia. Né? Resposta apologética. A mais ampla descrição desses seres encontra no primeiro capítulo de Ezequiel. Eles representam a classe dos adoradores, tanto pela função como pela aparência de animais. São associados ao trono de Deus. Eles são considerados seres guardiões. Eu queria falar um pouco sobre essa aparência estranha que eles têm de aparência de animais. Muito tem se discutido por que seres celestiais têm aparência de animais, né? Vou dar minha opinião. Eu acredito que Deus desejou honrar a criação, dando a alguns dos seres mais poderosos a aparência de animais. Afinal de contas, o Criador ama toda a sua criação, e Jesus não morreu apenas pelos humanos, ele resgatou todo o universo com sua morte. No Salmo 18, Davi nos fala que estava em grande angústia e clamou ao Senhor, e o Senhor veio voando para ele nas asas de um querubim. Gênesis capítulo 3 nos dizem que eles também exercem a função de guardiões. Quando Adão e Eva pecaram, foram querubins que Deus colocou para guardar a entrada do Éden. Sem nenhuma conotação com a idolatria, Deus ordenou que se colocasse na tampa da arca da aliança a imagem de 2 querubins, um voltado para o outro, um de frente para o outro. 1 Reis capítulo 6 nos fala que Salomão, quando construiu o templo, colocou a imagem de querubins de madeira revestidos de ouro para adornar o templo.
Os querubins aparecem de maneiras variadas. Sim, às vezes eles aparecem com o rosto de águia, com o rosto de homem, com o rosto de touro, com o rosto de leão. Algumas pessoas identificam isso com os evangelhos, os 4 rostos com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Já em Ezequiel capítulo 1, versículo 10, Isaías capítulo 2, versículo 2 e Apocalipse 4, 7, os querubins aparecem com a imagem e com a aparência de serafins. Satanás. Antes da sua queda, Satanás era um querubim ungido. Ezequiel capítulo 28 nos fala essa história, que ele andava no meio das pedras fumegantes, né? Brilhantes. Interessante que, como os outros querubins, Satanás também tem aparência de animal mesmo. No Gênesis ele aparece como uma cobra. Em Apocalipse ele aparece como um lagarto e como um dragão. Arqueologia. Descobertas arqueológicas recentes trazem um pouco de luzes sobre quem são os querubins. Na cidade de Samaria, painéis de marfim apresentam uma figura composta de um rosto humano, corpo de animal quadrúpede e 2 asas elaboradas e vistosas. São animais muito bonitos, né? Então, assim, já são pinturas, esculturas de querubins que são encontradas recentemente na cidade de Samaria. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.